Olá, eu sou o pastor Márcio Alonso, da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, trazendo até você o terceiro vídeo do nosso projeto Um Ano com a Confissão de Fé de Westminster. Nesse ano em que a Reforma celebra seus 500 anos, estudamos o documento que expressa o desenvolvimento máximo da teologia reformada, o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vimos a história da produção da Confissão de Fé, no segundo vimos o capítulo 1, que trata da Escritura Sagrada, e hoje estudaremos o capítulo 2, que trata de Deus e da Santíssima Trindade. Seja bem-vindo ao nosso estudo e nós esperamos que ele abençoe profundamente a sua vida. Vamos a ele. Bom, tratar de Deus e da Santíssima Trindade é certamente um estudo maravilhoso, que não deve ser para nós apenas um exercício intelectual. O convite para você, portanto, é que você medite, que você considere a respeito de Deus, de sua pessoa, de seus atributos e de suas obras. Esse ato de trazer à mente várias informações, peculiaridades a respeito de Deus, de deter-se nessas considerações, trará certamente um grande proveito à sua vida. É o tipo de pensamento santo que é apresentado a Deus como uma atitude de louvor. Não deve ser mera teoria, mera especulação intelectual, mas sim algo que, depois de processado vagarosamente no seu coração, gere vida para você, de modo que o seu conhecimento seja experiencial, seja prático, seja vida e não apenas teoria. James Packer, no seu livro O Conhecimento de Deus, diz que um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais do que um grande conhecimento sobre Deus. Ou seja, nada disso será proveitoso a você no melhor espírito desse proveito, da maneira mais intensa como pode ser aproveitada, se você apenas absorver informações intelectuais. Medite sobre Deus, reflita e coloque a sua vida diante do Senhor nesse pensamento santo no qual você considera a sua pessoa, os seus atributos. Essa meditação terá uma consequência muito boa para você. Você vai ficar de mente aberta. Nenhum outro raciocínio poderia ajudá-lo a pensar de maneira mais profunda, correta e adequada sobre toda a realidade. A pessoa que se aplica a pensar em Deus é mente aberta. É aquela pessoa que terá o seu intelecto alargado, a sua alma expandida, porque ela investiga cuidadosa e continuamente o tema da divindade. Que proveito maravilhoso nós temos ao fazer esse estudo. Paulo sabia disso. E por isso, ao escrever aos Filipenses, ele diz que considerava todas as demais coisas que tinha e todo o privilégio que tinha como fariseu, como alguém educado aos pés de Gamaliel, como um judeu padrão. Considerava tudo aquilo como estrume, como esterco diante da possibilidade de conhecer Cristo, o seu Senhor, e de ter esse contato com as maravilhas do seu Salvador. Já pensou como nós poderíamos crescer se televisão, se informações, se entretenimentos, se quaisquer outras atividades fossem consideradas assim por nós, diante da sublimidade do conhecimento de Deus, da meditação que estamos nos dispondo a fazer sobre a pessoa, sobre a obra do nosso Criador? Esse é o desejo que nós expressamos aqui para a nossa e para a sua vida. Que você se aplique no conhecimento da pessoa de Deus e tire grande proveito desta oportunidade. Vamos então ao texto da Confissão de Fé. É uma tarefa muito séria e muito complicada, complexa, definir Deus. Nós só podemos tatear a respeito desta grande missão. E o que sabemos, como já vimos no capítulo 1, vem da revelação de Deus na sua palavra. Os teólogos de Westminster tinham noção disso. E antes de começar a definir Deus, suplicaram a um dos membros da Assembleia que orasse, suplicando, pedindo a ajuda de Deus para essa tarefa tão difícil. E, um pouco desorientados no início, aqueles irmãos acompanharam com interesse a oração daquele delegado, daquele componente da Assembleia de Westminster que orava. E ele então começou a falar e a adorar a Deus em sua oração, exaltando os atributos de Deus. E um dos secretários da Assembleia começou a tomar nota daquela oração. E terminada aquela oração fervorosa daquele irmão, que como todo crente estava sendo socorrido pelo Espírito Santo na sua oração, os teólogos de Westminster perceberam que já tinha um grande ponto de partida ali para
a definição de Deus que haviam de apresentar. E é nesse espírito que nós procuramos estudar doutrina e procuramos estudar a pessoa de Deus, em oração, em submissão à sua revelação, na dependência de Deus, o Espírito Santo. E com isso tudo em mente, o proveito deste estudo, a necessidade de nossa dependência de Deus nesse estudo, eu convido você a investigar o texto do capítulo 2 da Confissão de Fé. Vamos a ele. Esse texto diz que esse texto, na verdade, começa com os atributos incomunicáveis de Deus. E quais são os atributos incomunicáveis de Deus? São aquelas características que distinguem Deus como ímpar, como único, a marca absolutamente inigualável de Deus, algo que não encontra correspondência em nós porque Deus é infinito e nós somos falíveis, nós somos finitos e não podemos possuir essas mesmas qualidades. Então nós vamos começar com os atributos chamados de incomunicáveis, aquilo que Deus tem e nós não temos. Vamos a elas. Primeiro, a questão da singularidade de Deus. A confissão começa dizendo que só existe um Deus. E isso nos parece ser bastante tranquilo no meio evangélico, então eu não vou me demorar muito por aqui. Mas é dito em Deuteronômio e é dito em Isaías que Deus é único, que nenhum Deus se formou antes dele, depois dele nenhum Deus haverá, não há outro, não há nenhum outro Deus além do Senhor. E essa é uma consequência lógica da própria definição de Deus. Para ilustrar isso, eu vou citar uma cena do filme dos Incríveis, onde o menininho Flecha, que agora precisa ser alguém cujos superpoderes estão escondidos porque a multidão não quer mais saber de super-heróis, ele fica ressentido porque não pode correr na escola tão rápido quanto ele pode correr, quanto ele sabe correr. E a mãe dele diz: Flecha, as pessoas agora estão querendo que a gente simplesmente se encaixe no meio da multidão e viva disfarçado. E o Flecha diz: mas o papai disse que não há nada demais em nós sermos superpoderosos. É isso que nos faz especiais. E a mãe dele diz assim: Flecha, mas todo mundo é especial. E ele responde: mãe, se todo mundo for especial, então na verdade ninguém será. E essa conclusão brilhante do menininho no filme realmente nos aponta para um fato, não é? Isso, se todo mundo é especial, isso é só um outro jeito de dizer que ninguém é. E se você traz isso para a pessoa de Deus, se existir um outro Deus, um outro soberano, um outro absoluto, então na verdade não existe nenhum. Porque onde tem dois soberanos não existe soberano algum. Ou seja, se houver mais de um Deus, na verdade não há nenhum Deus. Essa é uma afirmação muito séria para nós. Existe um único Deus, o soberano absoluto de toda a terra. Deus é singular. Vamos ao seu próximo atributo incomunicável. Deus é imutável. Nós então entendemos que Deus não muda a partir da sua palavra, que Deus não muda em seu ser. É dito que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança em Tiago. É dito que os decretos de Deus não mudam porque o seu conselho permanece de pé. E você também deve se lembrar que é afirmado expressamente que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão, não é? Deus também não muda em seus atributos, a sua misericórdia permanece para sempre, é por isso que nós não somos consumidos, não é? O Salmo 100 celebra que a misericórdia do Senhor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Ou seja, Deus não muda em seus decretos, em seus atributos e em sua pessoa. Deus é imutável, Deus é singular. Atributos incomunicáveis do Senhor. Ele também é infinito, como diz o texto, em seu ser e em suas perfeições. E aí a gente lembra que a própria definição de atributos incomunicáveis diz que isso não pode ser transferido a nós porque nós somos finitos. Então existem algumas coisas próprias e características de Deus como ser infinito que não poderão nos pertencer exatamente porque nós somos finitos. Tá certo? E então, vendo sobre a infinidade de Deus, nós começamos a entender que algumas coisas em nós podem ser medidas, quantificadas, como a bondade, como o conhecimento e o poder. Mas nós não podemos medir estas coisas em Deus, porque Ele possui esses atributos em grau infinito. Assim, a infinidade de Deus toca vários dos seus demais atributos. A sua misericórdia é infinita, o seu poder é infinito. E nós começamos a perceber como Deus, em seus atributos incomunicáveis, tem qualidades que, de fato, jamais poderiam pertencer a qualquer criatura finita. Tá certo? Isso é difícil, às vezes, de ser entendido por nós, porque nós estamos presos às categorias de tempo e espaço.
Nós precisamos de passado, presente e futuro para que as coisas nos façam sentido. Do aqui, do ali, do longe, do perto. Mas Deus não se enquadra nessas categorias. Então, quando falamos que Deus é infinito e pensamos em relação ao tempo, isso significa que Deus é eterno. O número dos seus anos não se pode calcular. Quando nós dizemos que Deus é infinito em relação ao espaço, nós dizemos que Deus é imenso e que Deus é onipresente. E daqui a pouco nós vamos fazer uma distinção aqui. Mas a ideia da imensidão de Deus está presente na oração de Salomão, quando depois de construir o templo, ele diz que os céus dos céus não poderiam conter Deus, quanto mais o templo que ele havia construído. Bom, vamos pensar um pouco na infinidade de Deus com relação ao espaço e nessa distinção da imensidão e da onipresença. A imensidão seria basicamente a ideia de entender que Deus não pode ser contido num espaço físico. Ele é tão grande, ele é tão gigantesco, que nada, nenhuma caixa poderia, por maior que fosse, fazê-lo caber dentro dela. Então, você percebe a imensidão nesse sentido. E a onipresença enfatiza um outro aspecto da infinidade espacial de Deus. O fato de que não existe um lugar no universo onde Deus não esteja. Então, Deus está preenchendo o universo com... Cada parte dele está sendo preenchida com o seu ser completo. Isso é importante porque quando nós falamos da imensidão de Deus e que não existe uma caixa, um espaço que possa contê-lo, nós estamos enfatizando a grandeza de Deus, a transcendência, o fato de que Deus excede as nossas categorias e vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Por isso ele é infinitamente imenso. Mas, apesar de Deus transcender a nossa capacidade de compreensão e ser tão grande, tão maior do que nós, Deus se relaciona conosco e se aproxima de nós. E é nessa hora que a infinitude espacial de Deus pode ser entendida por nós também em termos de onipresença. Ou seja, apesar de ser tão grande, tão imenso, que enche o mundo inteiro, tão maior do que nós, tão transcendente, Deus também é imanente. Deus também se relaciona conosco. E nessa imensidão ele está em todos os lugares e ele está sempre perto de nós. Ou seja, falando em termos um pouco mais teológicos, uma terminologia mais teológica, a imensidão, que nada mais é do que a infinitude de Deus, um dos aspectos da sua infinitude, enfatiza a transcendência. O Deus tão grande, tão gigantesco, tão incompreensível, não pode ser contido, não há medida para expressar o quanto ele é grande. No entanto, ele estando presente em todos os lugares, nos mostra que ele se relaciona com as suas obras criadas. E agora então nós dizemos que a sua onipresença enfatiza a sua imanência. Seguindo. Falando agora sobre a infinitude de Deus no que se refere ao tempo, nós vamos ver a eternidade de Deus. Isso tem que significar que Deus não tem começo nem fim. E a gente compara isso, por exemplo, com a matemática. Se uma reta deve ser desenhada na geometria, ela tem que ter setinha para os dois lados. Ela não tem começo deste lado e não tem começo daquele lado. Mas, se houver um ponto de começo, você já não pode chamar aquilo de uma reta, e sim de uma semi-reta. E isso deve nos ajudar a entender Deus em sua eternidade, para o passado e para o futuro. Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. Tá certo? Então essa é a ideia. Ele não tem princípio nem fim, não nasceu, não envelhece, não morrerá. Esse é um conceito popular da eternidade. Mas existe um conceito filosófico um pouco mais difícil para a nossa compreensão, mas que com algum esforço nós conseguimos atingir. É o fato de que Deus está presente em todos os tempos, em todos os momentos. Então não existe uma ocasião em que Deus deixou de estar em algum tempo. E isso é difícil para nós, porque nós sempre estamos num tempo só, no presente. Nós já estivemos no passado, mas não estamos mais. Nós estaremos no futuro, mas ainda não estamos. E isso não acontece com Deus. É como se para Deus tudo fosse um indivisível presente. Ele está em todos os lugares e ele está também em todos os tempos. E isso é muito abstrato para nós, seres humanos finitos no que se refere ao nosso tempo. E uma das maneiras de se mostrar isso na palavra de Deus é que muitas vezes as profecias são feitas com um tempo verbal no passado. Aquilo que é chamado, no hebraico em particular, de perfeito profético.
quando alguma coisa se fala nos profetas já no tempo passado. Um exemplo seria: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E quando essas palavras são proferidas referindo-se a Jesus em seu cumprimento final, o tempo verbal é passado. No entanto, estamos falando de alguma coisa que se cumpriria no futuro. E por que essas coisas podem ser usadas nesses tempos verbais intercambiáveis? Porque quando Deus está dizendo que uma coisa vai acontecer, Ele está lá quando ela acontece. E para ela, essa coisa já aconteceu. Isso é difícil para nós, é verdade, mas isso é realidade para o Senhor. Que coisa linda esta onipresença temporal de Deus, essa infinidade temporal do nosso Senhor. Bom, por isso nós vimos que Deus é imenso, que Deus é eterno, mais dos seus atributos incomunicáveis. E essa imensidão de Deus e essa sua eternidade vai mostrar relação com diversos outros atributos de Deus. Se Deus sempre existiu, sempre existirá, ele tem vida em si mesmo, portanto ele é independente. Se Deus não fosse eterno, ele não poderia ser chamado de imutável, porque uma coisa que começou ou que pode acabar, pode mudar. Se Deus não fosse eterno, ele não seria perfeito, porque uma duração finita não pode se harmonizar com uma perfeição infinita. Se Deus não fosse eterno, ele não seria incompreensível. Poderia dar um trabalho imenso para compreendê-lo, mas depois de muita investigação você chegava ao final. Não, Deus é eterno e incompreensível, portanto transcendente, como já dissemos. Se Deus não fosse eterno, ele não seria onipotente, porque houve uma época em que ele não pôde, ou haverá uma época em que ele não poderá. Então, a eternidade de Deus tem que estar ligada à sua onipotência. Bom, assim, a eternidade de Deus se liga às suas perfeições, à sua incompreensibilidade, à sua onipotência, à sua liberdade, à sua imutabilidade. São muitos dos atributos incomunicáveis de Deus que estão descritos neste parágrafo 1º do capítulo 2 da Confissão de Fé. Deus é completamente livre, também diz o texto. E aqui então nós falaremos um pouco da independência de Deus. Deus é livre na sua existência. Ele se apresentou a Moisés dizendo exatamente isso: eu sou o que sou. Que definição fantástica. Jesus falou que o Pai tem vida em si mesmo e o Filho também. E Paulo, discursando em Atenas, vem a dizer que Deus não necessita de coisa alguma. Todos é que precisam dele, ele não precisa de ninguém. A independência de Deus também se mostra nos seus pensamentos. Ninguém ensinou Deus, ninguém o fez pensar, ninguém deu alguma ideia para ele. Todas as ideias vieram do Senhor. Deus também é independente na formulação dos seus planos. Ninguém o instruiu na vereda do juízo, ninguém lhe mostrou qualquer caminho de entendimento. A independência de Deus ainda se estende à execução da sua vontade. Quando ninguém pode perguntar a Deus o que é que o Senhor está fazendo, ou ninguém pode deter a sua mão. Quando Deus quer algo, ele executa isso independentemente. Também é dito que Deus não precisa das criaturas que trouxe à existência. E isso então está relacionado à sua independência. E veja como nós podemos crescer ao pensar a respeito disso. Nós é que precisamos de Deus, não Deus que precisa de nós. Quando a gente vem à casa de Deus para adorá-lo, nós não estamos fazendo um favor a Deus, nós estamos buscando o favor de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, nós não estamos ajudando Deus, nós estamos, na verdade, sendo ajudados por Ele e sendo usados por Ele no propósito dEle. Então, pensemos a respeito destas coisas. A completa dedicação da nossa mente ao estudo de tudo isso, como dissemos lá no início, certamente haverá de nos impactar. Bom, Deus também é todo suficiente e tem em si mesmo e de si mesmo tudo o que está descrito aí no texto da Confissão de Fé. E agora nós já estamos no parágrafo 2, mas estamos ainda vendo com outras palavras a descrição da independência do Senhor e da sua autossuficiência. Vamos falar um pouco mais agora sobre essa transcendência de Deus, o fato de que Ele está acima e além da sua criação, sendo fundamentalmente superior a tudo o que foi criado. A gente conhece o texto de Isaías, que diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, não é? E então, nós precisamos lembrar dessa transcendência e de todos esses atributos incomunicáveis de Deus, porque o estudo dessas coisas nos fará mais humildes.
Nós não somos a medida das coisas, não é? Deus é a medida de tudo, Ele é a fonte final de toda a autoridade. Isso devia nos humilhar, combater o nosso orgulho. Isso devia gerar em nós reverência, especialmente em nossa adoração. Considere o tamanho do seu Deus e o quanto Deus falou de si mesmo e de suas grandezas na Bíblia quando você estiver se preparando para ir adorar ao Senhor. Considere isso antes de chegar atrasado ao culto. Considere isso no momento de você se vestir para adorar a Deus, na preparação que você terá para oferecer a Deus o culto que Ele requer de você. Tudo isso tem que gerar em nós algum impacto, e ao entender a transcendência, a grandeza de Deus, nós esperamos que o seu orgulho seja combatido, que a sua reverência seja aumentada. E que você se torne ainda mais dependente da revelação de Deus, porque nada disso nos poderia ser conhecido não fosse a revelação especial, a palavra do Senhor. Certo? Bom, deixando os atributos incomunicáveis, vamos agora para os atributos comunicáveis de Deus. Nós vamos agora ver que Deus é amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, que quer dizer paciente, bondoso, não é? E nessas qualidades agora nós podemos compartilhar dos atributos de Deus. A Escritura diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que a paz de Deus deve ser o árbitro do nosso coração e que várias das virtudes do Senhor podem ser exibidas por nós. E isso significa que em algumas dessas virtudes de Deus aqui destacadas, nós podemos compartilhar os atributos do Senhor. Falando sobre o amor, sobre a graça, sobre a sua misericórdia, coisas que nós entendemos e que, porque inclusive possuímos em algum grau, não no grau infinito de Deus, nós precisamos lembrar que Deus está distribuindo estas coisas e manifestando nas criaturas que exibem os seus atributos a sua glória. Deus, nas criaturas, através delas, está dando a conhecer os seus atributos e está manifestando a sua glória. Isso significa, portanto, que Deus se relaciona com a sua criação. Isso significa que o Deus transcendente, como já dissemos, é também imanente. Essas duas coisas são muito importantes e devem ser equilibradas, porque se nós acreditássemos que Deus é grandioso, tremendo, espetacular, mas não está nem aí conosco, que Ele fez o mundo de maneira perfeita, deu corda no relógio e foi passear, Deus seria grande, mas não seria um Deus com o qual nós poderíamos nos relacionar. E nós precisamos enfatizar a transcendência, mas também lembrar da imanência de Deus. Deus se relaciona com o mundo criado, especialmente com o homem. E é preciso equilibrar a imanência com a transcendência, porque Deus não é um amiguinho nosso, não é alguém que a gente trata de igual para igual, alguém que a gente convida para sentar e tomar café. Não! Ele se relaciona conosco, imanência, mas Ele é Deus. Transcendência. Então, ele tem atributos incomunicáveis ligados à sua transcendência. E também tem atributos comunicáveis, compartilhados conosco e com a sua criação, lembrando-nos também da sua imanência. Tá certo? E aí então, quando a gente pensa na relação de Deus com a sua obra criada, nós vemos que em Cristo todas as coisas estão fundamentadas, tudo subsiste, né? Como diz Paulo em Colossenses, que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como lemos em Hebreus, e portanto cremos num Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente. Se Deus se retirasse do mundo criado, todo o homem voltaria ao pó, como nos diz o texto bíblico em Jó. E é muito tocante a exibição da imanência de Deus, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor dos hebreus, conhecia o sofrimento dos escravos no Egito e desceu para livrá-los. Ou seja, o grandioso Deus transcendente se relaciona com o ser humano criado, porque ele também é imanente. Isso é bem resumido no Salmo 113, porque em apenas 3 versículos você tem a ideia de que Deus está acima de todas as nações, e por isso ele é transcendente, de que não há ninguém semelhante a ele, por isso ele é singular, mas que ele se inclina para ver o que se passa na terra, e portanto ele é imanente. Essas são as características do nosso Deus, do Deus a quem adoramos, e nisso nós convidamos você a meditar e a pensar
como dissemos, para o alargamento da sua mente. Bom, falar dos atributos comunicáveis de Deus, como amor, como graça, como misericórdia, como longanimidade, é muito interessante e mais palatável ao apetite pós-moderno, à mente do homem dos nossos dias. No entanto, dizer que Deus é justíssimo e terrível em seus juízos, que ele odeia o pecado e ele não tratará o culpado como se inocente fosse, é algo que já encontra mais resistência em nossos dias. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja, onde muita gente quer adorar a Deus como se ele fosse um velhinho muito bonzinho, de barbas compridas e que estivesse disposto a tirar balinhas do bolso para agradar a todos os gostos. Mas isso não é verdade. E até mesmo com relação aos seus filhos, Deus disciplina o pecado. E nós pensamos a respeito disso quando lemos, por exemplo, o livro Mantendo a Igreja Pura, que trata da disciplina eclesiástica, escrito pelo reverendo Augustus Nicodemos. Quando alguém é censurado na igreja, quando uma pessoa é exortada e corrigida, não é? Chamada a atenção para que corrija os seus caminhos, isso é falta de amor? Quando alguém é censurado por conta do pecado, isso é falta de amor? Bom, nós lemos no texto da confissão, e assim cremos, que Deus é amoroso, mas que ele não trata o culpado como se inocente fosse. Então, os atributos de Deus não se excluem. O amor de Deus não dispensa a sua justiça. E quando a sua justiça é exercida, ela não é exercida sem amor. Nós é que não sabemos equilibrar essas coisas, mas Deus as equilibra de maneira perfeita. E isso não está em contraste, nem em oposição, e nem em conflito dentro da pessoa de Deus. Por exemplo, o texto de Salmo 89 vai dizer que se os filhos de Israel desprezassem a lei de Deus, violassem os seus preceitos, eles seriam punidos com açoites, mas Deus jamais retiraria deles a sua bondade. Ou seja, Deus considera compatível com o amor e com a sua bondade o açoite em função das transgressões. Ele é ao mesmo tempo amoroso e justo. O texto de Hebreus nos ensina que Deus corrige a quem ama, que ele açoita o filho a quem ele recebe, porque ele os corrige como um pai. Então, o amor de Deus, como pai dos seus filhos, não exclui a justiça de Deus para açoitar e disciplinar os seus. Ok? Os atributos de Deus, portanto, não se excluem mutuamente. Todas essas coisas existem em Deus de maneira perfeita. Bom, Jesus falou em Apocalipse que ele disciplina e repreende a quantos ele ama, e isso então deve deixar claro este contraponto entre os atributos de Deus. Nós estamos aqui enfatizando um pouco mais a atitude disciplinadora e a justiça de Deus ao corrigir o crente, não é? E disciplinar aquele que é seu filho, mas nós não devemos esquecer que Deus também manifesta a sua ira, a sua justiça contra os pecadores não arrependidos em suas condenações eternas. E isso também faz parte do ser de Deus. Nós cremos que Deus mostra amor, mas que Deus também mostra justiça. Amor ele mostra naqueles que salva, justiça ele mostra naqueles que condena. E isso não está em conflito na pessoa de Deus. Ele possui todos esses atributos em grau perfeito e sem qualquer espécie de confrontação, de conflito na sua própria pessoa. Bom, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Deus, que salva uns e mostra amor, e que condena outros e mostra justiça, soberanamente dirige o mundo e faz tudo para a sua própria glória e do jeito como ele quer. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis para a mente moderna a respeito de Deus. Deus é o que é, e ele fala sobre si e se apresenta na sua palavra nesses termos. E nós vamos ver no próximo capítulo algumas considerações ainda mais difíceis para o homem moderno, não é, relacionadas a esse tópico. Mas o fato aqui é que Deus é apresentado para nós como supremamente soberano. Tudo é dele. Ele faz o que quer. Deus não precisa de justificativa. E os textos bíblicos a respeito disso são muito claros. Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele fez. Todos os moradores da terra são para ele nada. E ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra segundo a sua vontade. E ninguém pode perguntar o que é que o Senhor está fazendo. Não é?
todas as coisas que nos acontecem, a nós que fomos predestinados, aconteceram conforme o conselho da vontade de Deus. E esse é um dos atributos que é mais enfatizado na Confissão de Fé de Westminster e um distintivo da teologia presbiteriana. Nós cremos na soberania de Deus, o transcendente Deus, o Deus que é acima de nossa capacidade de compreensão, mas que também é imanente e se relaciona conosco. Ele é um Deus soberano. Ele equilibra seus atributos de amor, de justiça, ele equilibra perfeitamente todas as suas características, tanto as comunicáveis e as incomunicáveis, e se apresenta para nós sem nos solicitar justificativa ou aceitação. Ele é soberano. Isso é o que significa ser Deus. Bom, aqui é uma tabelinha que nos foi apresentada pelo pessoal do Voltemos ao Evangelho, dos diversos atributos de Deus, e que esperamos que você consiga depois visualizar, mas que não vamos nos deter mais nela. Mas só para dar uma ideia para você de que se esgotássemos ou tentássemos esgotar os atributos de Deus, nós teríamos material aí para muitos outros vídeos bem maiores do que este. Nós então estamos caminhando para o fim deste debate, dos parágrafos 1 e 2, deste capítulo que trata de Deus e da Trindade, mas só para declarar a você que esse é um estudo fascinante, que existe muito material de excelente qualidade, nós vamos recomendá-lo no final deste vídeo em nossa bibliografia, e estimulamos você a prosseguir além. Certo? Por hora nós estamos dando aqui uma considerada panorâmica, né? Um sobrevoo no texto da Confissão de Fé, e vamos agora então fechar esse assunto com a ideia de que a contemplação dos atributos de Deus significa que anjos e homens e todas as criaturas devem a Deus todo o culto, todo o serviço, toda a obediência, que Deus tem todo o direito de requerer dessas pessoas. Nós precisamos comparecer e adorar ao Senhor por quem Ele é digno de nossa adoração. É muito interessante a frase de A.W. Tozer que diz que na maioria dos lugares é difícil conseguir levar alguém a uma reunião da qual a única atração é Deus. Parece que nós andamos precisando dizer para as pessoas: vai para a igreja que hoje vai ter lá a feijoada, vai lá porque hoje vai tocar o grupo tal, vai ter um instrumentista desse ou daquele instrumento que você gosta, vai cantar aquela música, vai ser tal pregador. Nós não precisamos de nada disso. A contemplação, como dissemos desde o início, dos atributos e da pessoa de Deus, a glória de Deus, a sua transcendência deveria ser suficiente para inspirar em nós o santo temor e levar cada um de nós a entender o nosso dever de adorar ao Senhor. Nós muitas vezes nos sabotamos quando fazemos propaganda das coisas da igreja dizendo: vai lá porque vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter canjica. Nada contra a canjica, nada contra as programações sociais da igreja. Mas se alguém nos perguntasse quando convidado à igreja: você me convidou para ir para a igreja? O que vai ter lá hoje? E nós respondêssemos: vai ter Deus. A pessoa talvez nos dissesse: por que você está sendo grosso comigo? Não precisa falar assim. E a verdade é que nós, quando estamos dizendo a alguém: vamos à igreja adorar a Deus, nós não temos condição de oferecer um atrativo maior. Pensemos nisso ao estudar a pessoa de Deus e os seus atributos. Bom, Paul Washer, que você deve conhecer, comenta isso dizendo que o domingo de manhã, que é o horário em que os americanos costumam ir à igreja com maior intensidade, é uma das ocasiões onde há maior idolatria lá nos Estados Unidos. Isso porque as pessoas têm comparecido para adorar um Deus diferente do Deus revelado na Bíblia. Elas inventaram para si mesmas um Deus que parece muito mais com o Papai Noel do que com o todo-poderoso Eu Sou. E aí está o grande perigo de correr atrás de Deus nos termos que você acha que Deus é, e não nos termos que Deus disse ser na sua palavra. Ele tem também um livro chamado 10 Acusações contra a Igreja Moderna, onde ele fala da ignorância que existe a respeito de Deus. E que se ele de fato pregasse numa igreja, quando convidado, a respeito dos atributos de Deus e tratasse da soberania de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus, da supremacia de Deus, da glória de Deus, era bem provável que muita gente se levantasse e dissesse: eu vou embora dessa igreja porque esse aí que você está falando não é o Deus que eu adoro. E aqui então está a grande importância desse estudo. Deus é quem é e quem disse ser na sua palavra. E a nossa opinião a respeito de Deus, se não for moldada pela palavra, como vimos no estudo do capítulo 1, ela na verdade está fabricando para nós um Deus diferente. E isso é idolatria. Pensemos muito seriamente a respeito disso. Se você quiser ajuda adicional
vale a pena lembrar que o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, documentos que também foram produzidos na Assembleia de Westminster, nos dão muitas referências que podem ajudar você no seu estudo. Há mais atributos aqui mencionados na pergunta 7 do Catecismo e outras referências bíblicas que você pode considerar e nós transcrevemos aqui para ajudar você nesse estudo. Seguimos agora para o terceiro e último parágrafo da Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 2, que vai tratar da Trindade. E vai dizer que na unidade da divindade há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina é um grande mistério. E aqui nós precisamos nos lembrar da infinitude de Deus e da transcendência de Deus e da nossa finitude e limitação. Então, nós com humildade nos aproximamos da Bíblia para crer o que ela diz, mesmo que nossa mente não seja capaz de entender isso perfeitamente. Não estamos esperando entender, como finitos que somos, o Deus infinito. Mas quando lemos a Escritura, podemos ver com clareza algumas coisas. Que Deus é único em essência e triplo em personalidade. O que isso significa? Que Deus de fato se apresenta para nós como 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, mas Deus se apresenta para nós como um único Deus, como nós já vimos ao tratar da sua singularidade. Então, a Bíblia nos apresenta, e nós vamos mostrar daqui a pouco algumas evidências disso, de que cada uma das pessoas da Trindade é totalmente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Eles são 3 pessoas diferentes, mas apenas uma essência. Então não há contradição em se dizer que Deus é 3 e que Deus é 1, porque nós não estamos dizendo que Deus seja 3 e 1 no mesmo sentido. Quando nós, por exemplo, dizemos assim, nunca houve tempos tão bons e tempos tão ruins, nós poderíamos estar dizendo isso com verdade, se nos referíssemos, por exemplo, a que nunca houve tempos tão bons no que se refere à presença das pessoas na reunião de oração, porque nunca houve tempos tão ruins no que se refere ao desemprego e à doença. Então nós estamos de fato falando uma verdade. Os tempos são bons e são ruins. Por quê? Bons, porque as pessoas estão se voltando mais para Deus. Por que ruins? Porque a realidade está difícil. São bons e ruins esses tempos ao mesmo tempo, mas em sentidos diferentes. É isso que deve nos ajudar a entender a Trindade. Deus é um e é 3. Mas ele não é um no mesmo sentido em que ele é 3. Ele é um em essência, ele é 3 em personalidade. Tá certo? Por que são 3 pessoas? Porque a Bíblia, e os 3 são Deus. Porque a Bíblia fala do Pai como Deus, do Filho como Deus e do Espírito como Deus. E uma das demonstrações mais claras na Bíblia de que são 3 pessoas distintas nos vem no batismo de Jesus. O Filho está sendo batizado no rio. O Espírito está descendo sobre o Filho na forma de uma pomba. E o Pai está nos céus, de onde clama que tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Aliás, a linguagem de chamar o Filho de tu é muito interessante, porque o Pai trata a si mesmo como eu, mas trata o Filho e o Espírito como vós. Refere-se a eles como outras pessoas. Da mesma forma, o Filho trata a si mesmo como eu, mas ao Pai e ao Espírito como vós. Ele se dirige ao Pai falando, tu me enviaste. Então são pessoas distintas, apesar de serem um único Deus em essência. Um ponto importante a destacar é que o Espírito Santo é uma pessoa e não apenas uma força impessoal como a gravidade. E isso é mostrado porque na Escritura vemos que ele fala, que ele raciocina, que ele pensa, que ele compreende, que ele deseja, que ele sente, que ele oferece comunhão pessoal. E tudo isso então define o Espírito Santo como uma pessoa. Seria algo muito estranho se eu dissesse assim, você pode por favor assinar esse documento em meu nome, no nome da minha esposa e no nome da lei da gravidade? É claro que isso seria muito estranho. Pois bem, é muito estranho também imaginar que o Espírito seja uma força quando você vê Deus nos instruindo a batizarmos as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós estamos falando, portanto, de uma pessoa. Esta figura nos ajuda bem a entender. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito. O Filho não é o Pai, não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. No entanto, todos eles são um único Deus em sua essência. Tá certo?
Bom, essa figura aqui eu estou colocando para te ajudar aí com algumas referências a respeito disso e em língua portuguesa, né, para que nós possamos entender um pouco mais a Trindade. E lembrar a você que as perguntas do Catecismo Maior vão ajudar você também com outras referências e vão reforçar a terminologia que vale a pena destacar aqui. O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai e o Espírito é procedente do Pai e do Filho. E de agora para frente nós vamos perceber que a terminologia da confissão de fé é sempre bastante cuidadosa, tá certo? E ela reflete o ensino da Bíblia e a terminologia bíblica. E eu destaco também aqui a pergunta número 11, onde você vê que as inferências bíblicas para o fato de que o Espírito e o Filho são iguais ao Pai são dadas para nós porque a Escritura atribui os mesmos nomes aos dois, os mesmos atributos de Deus o Pai aos dois, as mesmas obras e o mesmo culto que só pertencem a Deus. Referência adicional para o seu estudo. O estudo da doutrina da Trindade tem várias aplicações práticas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo vivem em comunhão, eles se entendem. Desde Gênesis 1, quando diziam, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não havia indicação ali naquele texto ainda da Trindade, mas já havia indicação da pluralidade da divindade e de uma pluralidade harmônica. Ou seja, Deus estava em acordo consigo mesmo no momento da criação. A gente vai saber depois que o Espírito, né, que pairava sobre a face das águas, a gente já sabe isso por ali, está participando, e a gente vai saber depois que o Filho, o Verbo, estava desde o princípio com Deus e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A gente percebe isso, não no texto de Gênesis, onde nós só conseguimos notar a princípio que Deus está em acordo consigo mesmo dentro de sua pluralidade. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós devemos imitar o nosso Deus perfeito em nossa comunhão. A doutrina da Trindade nos leva a um apreço e a uma busca por harmonia e por comunhão com os nossos irmãos de fé. Ela também nos leva ao serviço. Se você se lembrar, Deus o Pai elegeu os seus, e Deus o Filho veio morrer por aqueles que Deus o Pai escolheu. E Deus o Espírito Santo veio regenerar aqueles que foram escolhidos pelo Pai e redimidos pelo Filho. Esse é o texto de Efésios capítulo 1. Ou seja, a Trindade também trabalha em harmonia. E nós deveríamos imitá-la nisso também. Além disso, você vê que o Filho, na sua oração sacerdotal, diz, Pai, eu te glorifiquei na terra. Agora glorifica o teu Filho. E Deus diz que vai glorificar o Filho colocando todos os inimigos por estrado dos seus pés. E nós vemos que Deus, o Espírito Santo, trabalha os corações para que eles se curvem a Deus o Filho e a Deus o Pai. Ou seja, a Trindade também está preocupada. Cada uma das pessoas da Trindade procura a honra e o benefício e os interesses das outras pessoas. Tudo isso é padrão para nós e devemos considerar nesses aspectos muito atentamente para a nossa vida cristã. É fato que as chamadas testemunhas de Jeová não acreditam na doutrina da Trindade, não acreditam na divindade de Jesus e não acreditam na pessoalidade do Espírito Santo. E dentre as diversas distinções que faremos entre nossa fé e a fé de outros grupos religiosos, aqui está uma importante observação a fazer. A maior parte dos grupos cristãos sustenta essa doutrina da Trindade, apesar de misteriosa. E isso é importante lembrar porque nós vamos ver muitas outras coisas difíceis de entender de agora em diante. Mas o ponto sempre será para nós se elas são atestadas pela Escritura. Por isso o capítulo 1 foi exatamente sobre a Escritura Sagrada. E nós convidamos você, portanto, a se perguntar o tempo inteiro se o que está sendo dito na confissão e o que estamos explicando aqui está firmado na Bíblia. E se for, nós estamos já incentivando você a fazer com esse assunto, por mais difícil que seja, o mesmo que estamos fazendo com a doutrina da Trindade. Existe algum mistério aí. Minha mente finita não consegue compreender tudo, mas eu me submeterei ao que Deus revelou. Fazer isso com a Trindade é um pouco mais fácil, porque o estudo da doutrina da Trindade não nos afeta tanto, não nos humilha tanto, quanto o estudo que faremos na semana que vem, se Deus nos permitir, dos eternos decretos de Deus. Então fica aí a dica, né? Como dizem os
o pessoal de hoje em dia. Fica a dica para você. Submeta-se à revelação, ainda que a sua mente finita não seja capaz de compreender tudo. Estude e que Deus abençoe o seu progresso no conhecimento das verdades dele. Quero deixar para você uma bibliografia do estudo desse assunto. O livro Ser de Deus, editora Cultura Cristã, reverendo Heber Carlos de Campos, trata dos atributos de Deus com muitas aplicações práticas, com muitas dicas, não é? De pecados a evitar, de benefícios do estudo da doutrina. É um livro muito prático e muito profundo, bastante extenso e procura esgotar os atributos revelados de Deus na Escritura. O livro O Ser de Deus, né? O Conhecimento de Deus, melhor dizendo, de James Packer, também é um clássico e vale a pena você ler, uma leitura muitíssimo agradável e bastante profunda também. O livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, é mais sucinto. Se você quiser alguma coisa mais resumida, nós o recomendamos. Aqui tem a capa de 2 edições diferentes, mas é a mesma obra, tá certo? O livro Deus é Soberano, de A.W. Pink, vai falar bastante da soberania de Deus, um dos atributos mais enfatizados pelos teólogos de Westminster e mais distinguidos na teologia presbiteriana. Tá certo? A ênfase na soberania de Deus vai ser muito forte, você vai perceber isso no estudo dos próximos capítulos. O livro O que é a Trindade, do presbiteriano Sproul, tá certo? Publicado pela editora Fiel, também pode ajudar você com luz adicional sobre esse assunto. É o que tínhamos para hoje. E aí, com o nosso estudo encerrado, nós nos despedimos de você, rogando sobre a sua vida a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e lembrando da bênção trinitária. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão de Deus o Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Que as virtudes e as dádivas da Trindade, em seus atributos comunicáveis, sejam reais na sua vida. Porque você estudou, meditou e procurou aplicar tudo aquilo que nós consideramos neste estudo. Que ele seja de fato proveitoso para a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.